Então, cortou bem na fala. Então, com esses dados do SB Brasil, eles desenvolveram a Política Nacional de Saúde Bucal em 2004 para tentar sanar esses, né, quais eram os maiores problemas encontrados de saúde bucal no Brasil. Então, eles fizeram uma política muito baseada, né, na atenção básica, na prevenção, para o tratamento dos problemas, né, do maior problema de saúde bucal, que é a cárie dentária, né? Desenvolveram a atenção secundária através dos centros de especialidades odontológicos, né? Que deve ser a referência, né? A atenção básica deve referenciar para a atenção secundária. Eles, para tentar sanar a grande maioria da população brasileira que necessita de prótese, e isso não ia conseguir ser absorvido na atenção secundária, eles colocaram, né, a confecção de próteses na atenção básica. Então, a Política Nacional de 2004 ela foi feita, né, para responder, para atender o que foi encontrado nesse levantamento epidemiológico em 2003. E aí, em 2010, eles fizeram, né, um novo levantamento epidemiológico para eles observar, né, já tinham 6 anos de implantação da Política Nacional de Saúde Bucal, e aí eles queriam observar o que tinha avançado, o que tinha melhorado. E aí os resultados foram melhores, né, mas não melhores o suficiente, né? Ainda a gente tem muitos desafios no tratamento né, na realidade, na condição de saúde bucal no Brasil hoje, né? Então, peraí, deixa eu adicionar um pouco. Então, em 2010, eles foram ainda mais criteriosos no estabelecimento dessas regiões, das cidades que iam entrar, para ser um estudo ainda mais representativo do que foi lá em 2003. E eles pesquisaram diversas outras questões de saúde bucal, a não ser cárie dentária. E que eu não vou falar aqui, porque o que importa para mim nesse momento é que vocês entendam como a cárie dentária se distribui no Brasil. Mas eu tenho certeza que todos os professores, né, nas suas respectivas áreas, vão chamar a atenção para vocês disso. Por quê? Não importa se você é dentista top, está fazendo lente de contato lá no seu consultório. Você tem que conhecer a população que você está tratando, a população do município que você está, a população do estado e do país. Se você não sabe qual é a sua população-alvo, como você vai trabalhar? Né? Você tem que conhecer a realidade do país, né? E da sua região também. Então, pesquisaram não só cárie dentária, mas também como, né, traumatismo, doença periodontal, fluorose, oclusão e edentulismo da população. Então, todas essas condições foram pesquisadas lá em 2010. E aí, o que eles encontraram? Diferente de 2003, que não tinham incluído a faixa etária menor de 5 anos, em 2010, os resultados principais, eles revelaram deixa eu falar para vocês. Eles revelaram um problema nas duas extremidades. Então, hoje, o nosso problema para a cárie dentária no país está concentrado na população abaixo de 12 anos e na população mais idosa. São os dois nós críticos que a gente tem no país em relação à cárie dentária hoje. Eu tenho uma população que aos 5 anos, metade das crianças já tem algum dente cariado, perdido ou obturado em boca, e eu tenho uma população idosa com uma alta taxa de perda dentária. Então, no Brasil hoje, né, o meio a gente está conseguindo um pouco controlar. Não está o ideal ainda, não está no padrão que a OMS sugere, né? Que a OMS ela faz projeções para cada país em relação aos ganhos de saúde. Então, ela tem também para a saúde bucal. A gente ainda não atingiu esses padrões. Mas o nosso maior problema são nos dois extremos. Tanto para a população abaixo de 5 anos, que concentram uma grande parte das lesões, e a população idosa, né, que tem uma alta taxa de edentulismo.
Então, vamos ver o gráfico aqui para vocês entenderem. Então, olha para vocês verem aqui. Essa aqui é ao longo do tempo, né? Então, observem que eu tenho uma diminuição geral no gráfico, né? Então, eu tenho uma melhora geral das condições de saúde bucal no Brasil, de como um todo. Mas, observem que as diferenças regionais, elas ainda permanecem. Então, eu tenho sempre no sul e no sudeste condições muito melhores do que no norte, nordeste e centro-oeste, comparado com as regiões e comparado com a média nacional também. Então, esse aqui é o exemplo da população de 12 anos. Então, observe ainda que na população de 12 anos, a maior parte, né, dessas lesões são de dentes que não foram tratados. E o que a gente pode inferir disso, gente? Se eu tenho uma população que tem uma maior parte de dente não tratado, significa o quê? O que vocês podem inferir disso? Não acesso à saúde? Exatamente. Então, a gente ainda observa que existe uma deficiência, né? Existe uma parte grande da população que ainda não tem acesso aos serviços odontológicos, que melhorou muito, né, a condição. A gente saiu lá de 86 para 12 dentes cariados ou perdidos ou obturados em boca para 3, na média nacional 2, né? A gente evoluiu bastante, mas ainda mostra que eu tenho uma grande parte da população que ainda não tem acesso aos serviços odontológicos. E ainda revela que as diferenças regionais, elas ainda são muito gritantes, né? Então, observe, o Sudeste, né, sempre carrega os melhores índices, né? Em tudo. Na saúde bucal, na educação, na economia, em tudo. Peraí, deixa eu admitir. Peraí. E que também lá, ó, aos 35 e 44 anos, eu consigo ver que a gente também avançou, né? Então, por exemplo, lá em 2003, nessa faixa etária, a maior parte dos dentes, a média das pessoas tinham mais ou menos 14 dentes perdidos em boca. É muita coisa, né? Então, agora em 2010, a gente caiu quase que pela metade. Ou seja, a gente avançou, né? Mas ainda não é o ideal. Outra coisa que a gente pode observar. Por isso que eu gosto tanto da epidemiologia, porque a gente pode pensar e discutir de várias coisas, né? Se a gente estivesse no momento presencial, a gente ia fazer uma discussão sobre isso, que é muito rico. Observem que para 2003 e 2010, no obturado, eu dobrei. Eu saí, né, de 4, mais ou menos, em média, 5 dentes, 4 dentes obturados, restaurados, para 8 dentes, né? Então, praticamente dobrei. Então, apesar de ter o acesso ainda não ser o ideal, eu melhorei o meu acesso ao serviço odontológico. Porque se eu tinha somente 5 dentes restaurados, agora 4 dentes, agora eu tenho o dobro, significa que essas pessoas tiveram acesso ao serviço odontológico. Assim, aqui eu consigo. A senhora falou que isso cabe dentro. E eu tive uma redução ali no número de dentes cariados também, né? Ou seja, as minhas medidas de promoção e prevenção estão começando a surtir efeito. Então, de um gráfico, observem que eu consigo tirar muita informação e que, né, nos diz muito sobre o retrato da saúde bucal em relação principalmente à cárie dentária no país. Porém, observem que para a população mais idosa, deixa eu ver aqui, tem um gráfico comparativo, tem. Para a população mais idosa, isso mudou pouco ou nada, né? Então, a população idosa, ela ainda continua a ser um grande problema de saúde bucal, porque eu tenho uma população, uma faixa de população muito edêntula e que ainda não foi reabilitada, né? E se vocês forem pensar nas vozes de vocês vão ver isso, né? Que isso é muito real.
que ainda são os principais nós críticos que a gente tem no Brasil. Então, observem para vocês verem, né? A média do CPLD em 2010, né? Pelas idades. Então, observem que eu tenho, né? O problema está nos extremos do gráfico. Estão aqui e estão aqui. Observem que para as crianças de 5 anos, né? Para a população infantil, o índice não é tão alto, apesar de ser mais alto, né? Dois dentes e meio, mais ou menos. Só que observem que a maior parte desses dentes são não tratados. Ou seja, essas crianças abaixo de 5 anos, o sistema falha ainda em oferecer acesso aos serviços de saúde para ela. Então, esses são os grandes problemas que a gente tem no Brasil em relação à saúde bucal e à cárie dentária hoje ainda. Observem que a OMS ela estabelece algumas metas, né? E que a gente não atingiu nenhuma meta ainda até hoje, né? Então, a OMS nos diz que em 2010, 90% das crianças de 5 e 6 anos, elas deveriam ser livres de cárie, ou seja, elas deveriam nunca ter tido cárie. Hoje, no Brasil, metade das crianças aos 5 anos tem cárie. Então, a gente está muito, é um dos maiores extremos do que falta para a gente ainda alcançar. Para a população de 12 anos, a gente está quase alcançando, né? Talvez, né, quando o exame seria realizado um novo USB esse ano, né? Mas por causa do Covid isso foi adiado. Talvez a gente teria, nesse ano, a expectativa é que a gente alcance essa média para a população de 12 anos. E por que essa população ela foi tão beneficiada? Primeiro, eu tenho uma dentadura permanente jovem ainda na boca, não é? Então, ainda não deu tempo da doença se estabelecer. Segundo, essa população pegou todos os programas preventivos, né? Então, pegou o dentista na escola, pegou acesso ao flúor, pasta fluoretada, realização de selantes. Então, uma população que as ações preventivas, né, elas são melhores realizadas. Essa população está na escola, então você tem acesso a essa população. As crianças menores de 5 anos, eu não tenho acesso a elas. Por quê? Normalmente, agora né, de uns anos para cá, o governo de Minas, por exemplo, tem as UMEIs e as CMEIs, e aí você tem essa população, ela é abrigada, né? Mas de um tempo atrás, essa população ela era marginalizada, porque eu não tinha, ela só entrava na escola com 5, 6 anos, são 6 anos de idade, e ela ficava, às vezes, em creches filantrópicas e voluntárias, e não participava desses programas do governo. E agora isso está mudando um pouco, né? Por isso que é uma população tão marginalizada. A perda dentária, né? A OMS estabeleceu que aos 18 anos não deveria ter perda dentária. A gente tem 80% que não tem, ainda falta, mas já está um pouquinho melhor. Aos 35 a 44 anos, eu teria que ter 90% das pessoas com dentição funcional. O que é isso? Com pelo menos 20 ou mais dentes em boca. Eu tenho ainda 22% que não alcançou isso, mas já está melhor. Agora, o edentulismo aos 35 a 44 anos ainda falta, né? Eu deveria ter 2%, eu tenho 10%. Mas olhem como é gritante, né? O edentulismo na faixa, né, mais velha da população, de 65 a 74. Eu deveria ter no máximo 5% de edêntulos nessa faixa etária e eu tenho 54%. Então, observem que eu tenho, né, uma polarização da doença, em que os extremos, né, eles carregam os maiores problemas. E que hoje, né, que é essa realidade que vocês vão encontrar no mercado de trabalho de vocês. Então, vocês precisam ser inteligentes para ler isso aqui e definir o que vocês vão fazer na vida de vocês, né? Hoje no Brasil, a gente tem serviço, vamos dizer, para todo mundo, né? A gente tem serviço para todo mundo, porque eu tenho uma prevalência de cárie, problemas bucais grande ainda. Mas a expectativa é que daqui a alguns bons anos, né, essa realidade não seja mais a realidade, né? Eu não vou ter tanto. Por que o implante hoje é o boom, gente? Né? Assim, tem muita gente fazendo implante, tem muita gente procurando implante. Por quê, gente?
Gente, Porque, igual você falou, né, a margem dos idosos, né, na perda dos dentes é muito maior, porque na época deles não tinha essa questão da preocupação com os dentes, né? Então, exatamente. é uma idade que perde mais dente, então é uma área que, Sim. querendo ou não, atua Então, a mais. população hoje, não precisa nem ser acima de 60, não. A população hoje, acima de 50, né? Então, elas tiveram muitas perdas dentárias. Então, o implante, ele é muito necessário, né? Por isso que acontece tanto, vocês fazem tanto. Vocês imaginam, né, com o estabelecimento das políticas de saúde bucal, daqui 20 anos, essa não vai ser mais a realidade, né? Então, não vai ter tanta necessidade, né, ou tantas pessoas procurando para realizar implantes do que tem hoje. Não vai ter. Porque a epidemiologia nos mostra que isso está mudando. Não é que o implante não vai ser necessário, sempre vai ter. Eu tenho anegenesias, né? Eu vou ter trauma, vai ter. Vou ter cárie ainda, né? Mas não é isso. Mas não vai ser essa representatividade que ela existe hoje, né? Porque os problemas vão mudar. Mas, em compensação, eu vou ter uma população mais idosa com os dentes ainda em boca. E aí, problemas que hoje a gente não se preocupa vão existir no futuro. Por exemplo, como tratar cárie radicular, doenças periodontais vão se expressar mais. Então, assim, vai mudar o perfil também dos nossos atendimentos. A gente espera, por exemplo, que na população, por exemplo, para mim, eu dou um pediatra, eu espero que o meu serviço, né, ele vai mudar, não vou atender tantas crianças com necessidades, né, com cárie, assim, eu vou atender crianças para orientações preventivas e para tratamento ortodôntico, e isso nunca vai mudar. A maloclusão, ela não muda ao longo do tempo, né, principalmente no nosso país, né, que somos muito miscigenados, então tem uma taxa de maloclusão grande. Então, a gente tem que entender, observar como que, né, a epidemiologia da saúde bucal está caminhando, né? E quais são as perspectivas futuras, né? É claro que isso não vai afetar vocês, por exemplo. Vocês vão formar daqui a uns anos, isso não vai mudar. Mas daqui 20 anos, esse perfil vai ter mudado, né? E graças a Deus vai ter mudado. Continuará tendo serviço para todo mundo, né? Nós continuaremos sendo necessários, mas esse perfil vai mudar, porque a epidemiologia nos mostra isso. Né? Vou voltar aqui. E que a gente não esqueça, né? Que apesar disso aqui, né, desse perfil vai continuar mudando, que a gente ainda precisa, não, na tela tá uma coisa, que a gente precisa ainda avançar muito, né? Que a gente não se esqueça que a base do nosso sistema de saúde, né? E que o que gera, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, gente, o que gera mesmo melhores resultados, diminuição das prevalências, dos índices todos, não é a ação curativista. É lógico que ela é necessária, mas é as ações de promoção e prevenção. Então, o que mudou, olha, você vê, principalmente aqui nessa população de 12 anos, foi as ações de promoção e prevenção que foram adotadas. E não o menino ver o dentista toda hora. Não é isso. Tá? Não é o menino fazer uma restauração toda hora, ver uma mancha branca lá e meter broca. Não é isso. Isso não melhora o índice. O que melhorou os índices foram as ações de promoção e prevenção. Então, é isso que vocês têm que entender, que é o retrato da cárie no país que vocês vivem, né? Então, você tem uma população em dois extremos que concentram a maior parte das lesões, né? Então, eu tenho problema ali na população infantil e eu tenho problema na população idosa, grande. Eu tenho uma população, um país com grandes diferenças regionais, desigualdades regionais, e eu tenho uma polarização da doença, ou seja, um certo grupo da população, normalmente socioeconomicamente desfavorecido, concentra a maior parte das lesões de cárie. E essa é a realidade do país que vocês vão trabalhar. Vocês precisam saber. Essa é a realidade, né? Não dá para você trabalhar em um lugar, né, morar num país sem conhecer a realidade das pessoas que você vai atender.
E vocês vão observar que essa é a realidade do perfil dos pacientes que vocês vão atender na clínica da faculdade e é a realidade do perfil dos pacientes que vocês vão atender no consultório. Seja, ou depois da vida de formada, na verdade, que seja o serviço público, que seja um consultório que vai atender só elite, ou que seja um consultório que vai atender a população, né, de classe média baixa, classe média alta. Vocês têm que entender que essa é a realidade que vocês vão lidar, né? E que isso, né, a gente tem que acompanhar os estudos epidemiológicos, porque avançamos, falta muito para avançar, mas vamos continuar avançando. E que esse perfil aqui, daqui 20 anos, não vai ser mais o mesmo, graças a Deus, né? E que nós vamos ter que nos adaptar, né? Isso é muito fácil de perceber numa população, quando eu vou atender, né, crianças, né? Então, crianças com condições socioeconômicas muito boas, elas não têm cárie mais, né? A maior parte dos meus pacientes hoje são de prevenção. Ainda bem, porque o perfil aqui, né, já está tendo uma mudança. Mas ainda uma população socioeconomicamente favorecida, uma população socioeconomicamente desfavorecida, essa ainda não é a realidade. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Se alguém pedir assim, olha, descreva como a cárie se distribui no seu país, vocês têm que saber de olho fechado como que ela se distribui. Então, alguém se disponibilize a me responder essa pergunta. Como que a cárie se distribui no nosso país? Vou escolher aqui. Lavínia Gonçalves. Como que a cárie se distribui no nosso país? Ai, meu Deus. Acabei de falar. Lembrei? Não sei. Escolher outra. Giovana Cavagnoli. Como que a cárie se distribui no nosso país? David. Como foi a sua pergunta? Eu vou dar um cocão no você. Se você estiver deixando a aula ligada e saindo fazer outra coisa, deixando falando Eu tô sozinha, aqui, prestando atenção. tá bravo. Não, tem gente aqui. Quem quer falar? Mais fácil. Como que vocês descreveriam a distribuição de cárie no nosso país? Acho que no pessoal de maior idade, eu só não sei porque eu lembro que eu já ouvi falar isso, eu não vou saber explicar, mas eu acho que era no pessoal mais velho. Que eu acabei de falar na aula, né? 1 hora eu tô falando. Quem quer me falar? Eu vou arriscar. Vai lá. Nas crianças, hoje em dia, a cárie está sendo mais preventiva, ou seja, está tendo uma diminuição assim, no índice de cárie em crianças. Então vamos só corrigir. Pera, aos 12 anos. Isso, aos 12 anos. Na população menor, aos 5 anos, não. Eu ainda tenho metade das crianças com pelo menos um dente cariado. Então, um dos problemas é esse. A grande prevalência de cárie nas crianças menores de 5 anos. Pode continuar. E nas de 12, tem um processo mais preventivo, né? Isso. Nos adultos, até os adultos assim, mais ou menos assim, digamos, né? Tanto na área preventiva quanto no acometimento mesmo da cárie, assim, né? E de 50 anos para cima, a gente vê que está mais elevado, assim, né? Pela questão da educação na saúde, que eles não tiveram, né? Essa assistência. Então, eu acho que é isso. E além disso, uma população que a vida inteira a opção de tratamento que ela tinha era extração.
Então, eu tenho uma população idosa, edêntula, quase que 60%, e eu tenho uma população infantil menor de 5 anos, com metade dessa população tem cárie. Então, são os dois extremos. Além disso, eu observo uma disparidade regional muito grande em relação às condições de saúde. Então, o Sul e o Sudeste sempre têm os melhores índices, né? Então, eu tenho melhor acesso a serviços de saúde, eu tenho menor prevalência de cárie, tenho menor prevalência de edentulismo. E o Norte, sempre com os piores, né? Os piores índices, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, por exemplo, hoje, no Norte ainda é muito necessário dentista. Ainda. E quem foi para lá, né, há uns anos atrás, ganhou muito dinheiro. Lá não tem. Hoje, agora as coisas já estão começando a mudar. Mas lá é uma região que ainda se precisa de muito dentista. Em contraponto, no Sudeste a gente tá, ó, cheio, né? Mas isso já demonstra, né, as disparidades regionais. E, além de tudo, eu tenho que as diferenças socioeconômicas, ou seja, os determinantes sociais, influenciando de uma maneira muito forte. Então, a maior parte das lesões, né, estão concentradas numa pequena parte da população. Então, quem concentra o maior número de lesões é aquela população socioeconomicamente desfavorecida. A cárie, gente, ela é considerada um marcador social, tá? Então, um retrato de um país, de uma comunidade, de um município, se você olhar, né, a prevalência de cárie, o acesso a serviços odontológicos, vamos dizer assim, desse local, você tem um retrato social daquela população. Então, a cárie, ela é considerada um retrato social da população. Ela nos diz muito do desenvolvimento daquele país, daquele município, tá? Então, ela é um marcador social importante por causa, né, da sua etiologia e por causa de como esses fatores etiológicos interagem, né? Então, a gente já discutiu isso quando a gente foi discutir os determinantes sociais de saúde. Então, a gente já sabe que as condições de educação, saneamento, serviço, acesso a serviços odontológicos, emprego, moradia, renda, como isso vai influenciar muito na situação de cárie, né? Então, ela é um retrato social do país, do município, da população. Então, é muito importante que a gente entenda isso, né? Nós somos uma profissão extremamente tecnicista ainda, né? E continuaremos a ser. E é importante que seja, né? É importante que a gente saiba fazer a cavidade, né, nas condições adequadas. É importante que a gente saiba fazer quando você está fazendo resina, fazer uma resina maravilhosa, esculpir os dentes muito bem. É importante que vocês saibam fazer, sei lá, cirurgia periodontal, fazer lente de contato, fazer clareamento. Muito importante que vocês saibam fazer isso tudo. Só que vocês não podem esquecer que isso tudo é feito, né, por causa de um problema de saúde, né, que é a cárie dentária. E esse problema de saúde, vocês têm que conhecer esse problema de saúde, conhecer o retrato desse problema de saúde, né? Senão, vocês vão ficar alienados dentro do próprio país, dentro do seu consultório. Né? E a gente não pode se alienar nas coisas, a gente tem que ter noção do lugar que a gente vive, das condições, né, que a gente enfrenta. Então, por exemplo, isso vai delinear até a profissão de vocês. Suzane, eu quero fazer só lente de contato, quero fazer clareamento e harmonização facial. Esse é o meu objetivo no consultório. Eu quero mexer com a parte estética, eu quero fazer odontologia estética. Ótimo! Então, monte um consultório em um local adequado para isso e com a infraestrutura que vai agregar esse público que você está procurando. Porque senão você não vai conseguir. Se você quiser fazer isso, né? E você fala, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma boca de lente de contato por dia. Se você conseguir fazer isso, é um dentista muito top, tá, gente? Você conseguir fazer uma boca de lente de contato por dia. Vai fazer uma boca de lente de contato por dia. Ótimo. Então, você vai montar um consultório lá em Belo Horizonte, lá no Vila da Serra. Você vai montar um consultório muito, muito chique, muito, muito caro para você conseguir fazer isso. Ter uma boca de lente de contato por dia.
Porque essa não é a realidade da maior parte da população do Brasil. Não é isso que você vai ter. Então, é importante que vocês tenham isso, porque quando vocês estão no começo da faculdade, o Instagram, ele é muito, né, a gente vive muito rodeado e muito influenciado pelas redes sociais, não tá errado, ótimo, a gente tem que tirar proveito disso. Mas muitas vezes as redes sociais mostram para você uma realidade, né, que não é real, não é aquilo, né? Que dentista que posta todo dia uma lente de contato que ele não faz uma boca de lente de contato por dia. Tá? Quem faz isso são, assim, exceções das exceções, né? O dia a dia do consultório de um dentista não é isso. O dia a dia do consultório de dentista são esses problemas simples. É uma restauração classe 2, é uma restauração classe 1, é uma profilaxia, tá? É um tratamento endodôntico simples, não é o bicho papão da endodontia lá, um negócio muito complicado. Vai ser, sei lá, um incisivo, molar, né? Então, vocês têm que entender isso, né? Se preparem para que vocês sejam o que vocês querem ser. Então, eu quero ser isso, ótimo, então já vou mirar para isso que eu quero ser. Mas não se iludam demais. Hoje, antes de eu dar aula para vocês, eu vi o Felipe Rossi postando, né? Que eu falei, até salvei, pode ler para vocês sobre isso. Eu acho que ó, jovens estudantes de odontologia, não estudem para ficar ricos. Focar no dinheiro pode virar muito assunto para terapia, meses após o baile de formatura. Né? Então, assim, vamos ter pé no chão, vamos estudar, vamos ser responsáveis, vamos assumir a responsabilidade para o nosso conhecimento. Eu estou falando isso muito pelo que eu vi na prova, pela não participação hoje na discussão do ED. A responsabilidade é toda de vocês, gente. Não tem como ninguém querer por vocês. E não é porque é cardiologia, não. É qualquer matéria. Porque o perfil, e eu sou professora há 6 anos, eu vejo isso. O perfil do aluno dedicado, comprometido, ele não é comprometido só na matéria que ele gosta. Ele é comprometido em qualquer matéria. E ele é comprometido desde a matéria do ciclo básico até das matérias específicas. Então, tomem para vocês, né, o futuro de vocês. Porque as escolhas que vocês estão fazendo agora vão determinar o tipo de profissional que vocês vão ser. E eu espero que todos aqui sejam profissionais excelentes, né? E que quem ainda não situou, que precisa dedicar, que se situe. Vocês ainda estão no terceiro período, ainda dá tempo. Não espera chegar lá no 8º período, no 9º período e falar, nossa, devia ter estudado tanta coisa, devia ter feito tanta coisa e eu não fiz. E aí já vai ser tarde. Não vai ser tarde, porque vocês ainda têm a carreira toda. Mas isso é muito mais trabalhoso. Então, assim, vamos ter mais, principalmente nesse momento que a gente está à distância, né? Eu sei que você tem 1 milhão de outras coisas, eu sei que o volume está muito grande para todo mundo, eu entendo isso. Mas se organizem para que vocês possam aproveitar a faculdade da melhor maneira possível. Alice, não sei, eu não vi se você mandou a mensagem no Acadway. Eu vou ler lá, tá? Não sei se eu não vi. Se você mandou, eu não vi. Tá bom. Obrigada, viu? De nada. Então é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Semana que vem eu chamei um professor convidado para variar um pouquinho, né? Vocês estão cansados de me ouvir falar. Ele vai falar para a gente um pouco sobre os levantamentos epidemiológicos e aí ele vai explicar os índices para vocês e na outra semana a gente vai fazer a nossa calibração. E aí a gente já está caminhando para o final do semestre, tá? Ficou alguma dúvida, gente? Não? Não, Tá. tranquilo. Então, comece o final de semana com essa lição de moral que eu dei para vocês. Pensem bastante nela, reflitam. E aí, até semana que vem. Tá bom? Tchau. Você vai facilitar a aula Oi? hoje? Vou o quê? Oi? Acho que ela quis perguntar sobre a publicação da aula de hoje, pelo que eu entendi. Sim, eu vou dar aula agora 1 hora para odontopediatria. Terminando, eu já posto tudo. Tá bom?
Tá bom. De semana Tchau, passada gente. também? Oi? A aula de semana passada Passada também? já tá lá, gente. Já Já? postei. Já. Tá lá, já. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada, tchau. Tchau.